Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, adorado seja o Senhor, acima de tudo, acima de todos. Ele é o eterno, soberano, aquele que criou todas as coisas e é o sustentador de toda a vida. Nesta escola dominical, nós estaremos estudando o livro do profeta Amós, dentro do nosso propósito, que é percorrer, fazendo a introdução de todos os livros da Bíblia. Chegamos agora aos profetas menores e chegamos hoje ao profeta Amós. Na verdade, o profeta Amós está colocado em terceiro lugar nos profetas menores, mas na verdade o primeiro profeta escritor da Bíblia foi Amós. O primeiro profeta que escreveu de todos os profetas foi o profeta Amós. Então nós estamos aqui estudando o primeiro profeta que escreveu, o profeta clássico, o profeta escritor foi Amós. O nome Amós significa fardo, ou carregador de fardos. O livro ele reflete muito bem essa questão do fardo, né, relacionado ao fardo que Israel deveria carregar por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões diante do Senhor. A mensagem de Amós ela é uma mensagem, em sua maioria, de condenação, de peso, de fardo, em relação ao pecado. Somente no último capítulo, nós chegaremos lá, é que existe uma mensagem de esperança para seguir, né, como acontece com todos os profetas. Existe as palavras de sentença, as palavras de condenação, mas finaliza com um fio de esperança, com uma nova oportunidade que Deus dá. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Ainda que o ser humano erre, ainda que o ser humano tropece, mas Deus sempre dá novas oportunidades. Como Deus sempre oportunidade para o povo de Israel, este não aproveitou e aconteceu, né, o cativeiro, toda essa história, porém, ainda assim Deus resgatou um remanescente, ainda assim Deus começou novamente com o seu povo, com aqueles que eram fiéis. Então Amós, ele é esse profeta. Tem algumas informações sobre o profeta Amós, que fala que ele era pastor de ovelha, na cidade de Tecoa, que é uma cidade a 8, 6 quilômetros de Belém. Então era ali próximo a Jerusalém. Então a Bíblia traz a informação de que veio uma visão, né, aqui no primeiro versículo, Amós 1:1, veio as palavras que em visão vieram a Amós. Então veio a palavra do Senhor em visão para Amós, que era pastor na cidade de Tecoa, na comunidade, no lugar de Tecoa, na localidade, a respeito de Israel. Então o primeiro versículo ele faz a introdução do livro todo. Então, é um pastor de Tecoa que recebeu as visões a respeito de Israel nos dias dos reis Uzias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí traz uma informação, o primeiro versículo, que essa profecia, essas visões, elas aconteceram 2 anos antes do terremoto. Então, esse primeiro versículo ele faz a introdução do livro todo. Quem é o profeta? Para quem é a profecia? Nos dias de qual rei aconteceu a profecia? E aqui acontece um episódio histórico, que é um terremoto que aconteceu naquele tempo. No caso, ele recebeu as profecias 2 anos antes do terremoto. Então, quando fala do terremoto, é que esse terremoto marcou a história daquele tempo. O rei Jeroboão é o Jeroboão
2, segundo, que foi aquele que, né, que colocou os 2 bezerros e tal, lá em Betel, em Dan, que são as dois limites do povo de Israel, que a gente vai ver mais na frente. E aí essa informação desse terremoto é interessante, porque esse terremoto ele foi tão grave na história do povo bíblico, no povo da Bíblia, que lá em Zacarias, alguns séculos depois, aparece uma informação sobre esse terremoto. Que está assim, ó, Zacarias 14:5. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azal. Sim, fugirei como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então dá uma informação que aconteceu esse terremoto que condiz, né, que tem a mesma informação, porque foi no tempo de Uzias. Então aconteceu esse terremoto terrível que marcou, que fala que o povo fugiu do terremoto. Então o povo ficou desesperado com o terremoto que aconteceu, o abalo sísmico que aconteceu nesse tempo do rei Uzias. Alguns estudiosos falam que algumas abordagens falam que na verdade foi uma advertência de Deus, né? Deus ele permitiu, mas não sabemos, só sabemos que foi algo marcante que séculos depois o profeta Zacarias trouxe a informação desse terremoto. Outra coisa interessante que aparece diferente a Amós é o seu chamado. Amós, ele não é um profeta clássico no sentido de um profeta filho de sacerdote, um profeta da linhagem de sacerdote, um profeta que estava ali, né, criado ali dentro do povo de Israel. Não, ele é um profeta diferente, né? Nós vamos chegar mais na frente, mas eu já vou adiantar. Ele dá uma informação dele mesmo, quando ele é intimidado lá na frente por um sacerdote, ele dá uma informação para ele, dele, que é interessante destacar no livro. Em Amós 7,14 ele fala assim, ó, respondeu Amós e disse a Amazias, que era um sacerdote, na frente a gente vai ver, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então ele dá uma informação dizendo, olha, eu não sou profeta. É como se a gente, né, pudesse dizer assim, eu não sou criado no meio dos profetas, eu não sou aluno de profeta, porque naquele tempo tinha as escolas de profetas, né? Então nós vemos lá em Elias, nós vemos lá em Ezequiel, Eliseu, as escolas dos profetas, os discípulos dos profetas. Aqueles homens eram treinados, né? Eram, né, ali ministrados para profetizar para o povo, né? Recebiam as visões de Deus e ali eram treinados, ali caminhavam junto com o profeta. Amós falou, eu não sou da escola de profeta, eu não sou criado no ambiente da profecia, eu não sou criado no ambiente do povo. Eu sou pastor e eu sou colhedor de sicômoros. E aí o que é sicômoro? É uma fruta, diz que ela dá figo e tal, que o pastor ele colhia primeiro, né, antes dela cair, eles pinçavam, colhiam, pegavam aquele fruto, é uma fruta, para que os bois, para que, né, o gado comesse. Então, ele era colhedor, então ele era um pastor típico. Era um pastor que pegava alimentação para o boi, alimentação para o seu gado. E aí ele fala que ele estava atrás do gado, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então é uma vocação fora do comum. Então, as vocações, elas acontecem com pessoas que já estão dentro do ambiente da igreja e também pessoas que estão fora da igreja, que Deus transforma o coração e vocaciona para profetizar também. Então, isso é uma coisa que acontece até o dia de hoje.
né? Tem pessoas que, às vezes as pessoas falam, eu fui criado na igreja e tal. Isso para mim é muito bonito, né? Porque a pessoa foi criada no ambiente da igreja. E para mim eu valorizo muito os testemunhos das pessoas que se criaram na igreja e continuam firme. Para mim, eu acho que é um testemunho muito válido, porque não experimentou as coisas ruins do mundo. Outras pessoas vêm de fora, né, e aí são transformados pelo Senhor e também Deus vocaciona. Então, nós temos Isaías, que foi criado no meio dos profetas, Jeremias, que era filho de sacerdote, Ezequiel, que era da linha sacerdotal, e nós encontramos Amós, um pastor. Um pastor que era colhedor de uma fruta, então ele foi chamado pelo Senhor. Então o Senhor chama quem Ele quer, e vocaciona quem Ele quer, e envia quem Ele quer. Ele é o dono da obra. Então é muito bonito isso. Os perfis dos profetas são diferentes, mas em todos eles o Senhor chamou para profetizar ao povo de Israel, para avisar o povo de Israel, né? E tirá-los do espaço da transgressão, levando para o espaço da bênção. Existe uma ligação entre Amós e Joel, o último livro que a gente estudou, que em Joel 3,16 aparece a expressão: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E o resultado disso é: e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Em Amós 1, versículo 2, aparece a mesma expressão. Então parece que tem uma ligação com o livro. O Senhor rugirá, ou brama também, de Sião e de Jerusalém. A mesma coisa lá. Fará ouvir sua voz. Os resultados agora são diferentes. Os prados dos pastores estarão de luto. Secar-se-á o cimo do Carmelo. E eu coloquei a informação no estudo aí que o símbolo do rugido do Senhor é como um leão ruge por uma presa. E é apresentado em muitas outras passagens do livro, e enfatiza a iminência do julgamento de Deus. Então o Senhor aparece como a figura de um leão que fica rugindo por uma presa. Então, no caso, a presa é o povo de Israel, que não estava se dobrando diante do Senhor e não queria se converter dos seus maus caminhos. Eu coloquei aí o conteúdo do livro de Amós, para que os irmãos, quando forem ler, podem pegar esse roteiro de leitura. Então, sempre coloco o conteúdo do livro, né, nesse sentido. E a primeira parte do livro de Amós é uma coisa interessante, que ele começa de uma forma diferente também de alguns profetas, que ele começa primeiro as profecias contra as nações vizinhas, que no conteúdo do livro aí está escrito. Então ele apresenta ali a profecia contra as nações que não eram o povo de Deus, e no final ele coloca o povo de Deus. Mas uma expressão que eu resolvi extrair do capítulo 1 ao capítulo 2, final do capítulo 2, é uma expressão em que aparece assim, em todas as profecias contra as nações, no começo da profecia aparece aqui, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com o trilho de ferro. Então, antes de ele profetizar, ele coloca na introdução da profecia o seguinte: foi por 3 transgressões, aí fala o nome do local, e por 4. Pesquisando, né, a gente vai pesquisando, a gente vai vendo a fala de um estudioso, o comentário de outro estudioso. Houve uma concordância entre alguns estudiosos que eu pesquisei, que na verdade aqui fala da medida do pecado e também fala da paciência de Deus. É como se a medida fosse até 3, né? Então o Senhor tem paciência na primeira vez, tem paciência na segunda vez, tem paciência na terceira vez. A terceira vez é o limite. Porém aqui Deus chegou até o 4. Então Deus foi além, Deus deixou ainda. Deus ainda esperou a conversão, Deus ainda esperou para que o povo, para que as nações se consertassem.
mas chegou no limite. Então a Bíblia fala, né, em alguns versículos, que não pode ser isolados, né, mas fala da medida do pecado do povo de Canaã e tal. Então parece que aqui também está relacionado a um limite da iniquidade, um limite da transgressão. E toda a profecia que ele coloca aqui, ele fala, por causa disso, que vocês ultrapassaram os limites, eu não sustarei o castigo, eu não retornarei, eu não cancelarei o castigo. Aí ele fala o porquê que ele não vai sustar o castigo, e ele fala para cada nação o motivo da punição que o Senhor está mandando. Então, por exemplo, para Damasco é porque eles trilharam Gileade, maltrataram o povo de Gileade com trilho de ferro. Para Gaza é porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar a Edom. Para Tiro é porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Para Edom, porque perseguiu seu irmão a espada, quer dizer, o povo de Deus, e baniu toda a misericórdia, sua ira não cessou de despedaçar e reteve sua indignação para sempre. Para o povo de Amon, é porque rasgaram os ventres das grávidas de Gileade para dilatar os seus próprios limites. Para Moabe, queimar os ossos do rei Edom, até os reduzir a cal. Para Judá, aí chega no povo de Deus, chega em Judá. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Para Judá, povo de Deus. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Após elas andaram seus pais. Então qual é o castigo? Passou do limite o povo de Judá não atentar para a lei de Deus, não atentar para a Torá. Israel, por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustarei o castigo. Israel, quando fala Judá, fala de toda a região da Judéia ali. E quando fala de Israel, fala do reino do norte. Então, está falando ali de Samaria. Então, são 2 reinos, Judá e Israel. Às vezes aparece Jacó e Israel, que significa o reino do norte e o reino do sul. Né? Jacó e Jerusalém e tal. Existem essas palavras que Jacó é identificado mais com o reino do norte. Então, Judá com o reino do sul. Então aqui, por que Israel está sendo punido? Será punido? Porque os juízes venderam o justo por dinheiro e condenaram o necessitado por causa de um par de sandálias. Então nós vamos ver mais para frente a questão da opressão ao pobre, a opressão às pessoas que não tinham recursos, os miseráveis, nós vamos ver mais para frente. O povo escolhido é sujeito à correção, eu coloquei no estudo aí. Amós 3:2. Olha a declaração que aparece no livro. Como nós estudamos o texto do livro, olha a declaração, Amós 3:2. De todas as famílias da terra, somente a vós, outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aqui mostra que o povo de Israel foi escolhido por Deus, mas não para viver sua própria vontade, mas não para viver segundo os seus caminhos, mas para viver na lei, na Torá do Senhor. Por isso, por ser propriedade do Senhor, quando este povo começava a desviar, Deus mandava profeta para alertá-los, e se eles não quisessem ouvir as profecias que eram para o bem deles mesmos, eles seriam punidos. Porque o Senhor fala, eu escolhi, mas eu posso punir. Irmãos e irmãs, nós que pertencemos a Jesus Cristo, fomos comprados com preço de sangue. Nós fomos comprados por preço de sangue. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Muitas vezes a gente começa com o nosso coração enganoso, o nosso coração começa a nos enganar. E nós começamos a andar não mais no espírito, mas andar na carne. O que é andar na carne? Andar na carne é andar com seus próprios recursos, suas próprias forças. E andar no espírito é ser direcionado pela voz do Espírito de Deus.
E aí, o Senhor, muitas vezes, o Senhor nos alerta pela palavra, e quando nós não atentamos para isso, Deus muitas vezes permite que aconteça algumas coisas para que a gente volte para os caminhos do Senhor, porque Ele não abre mão de nós. Nós somos propriedade do Senhor em Cristo Jesus, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, isso é uma boa alerta para nós. Quando o Senhor estiver falando com você, irmão e irmã, obedeça. Ande dentro da palavra. Não deixe seu coração te enganar, não. Porque você é propriedade do Senhor, portanto, Deus pode punir para o nosso bem. Amós 3,3 aparece as 7 constatações. E eu coloquei um detalhe aqui no estudo. A profecia, todo efeito tem sua causa. Aí aparecem 7 constatações interessantes. A primeira constatação é que... O que é constatação? Causa e efeito. É que tem a causa e tem o efeito. Se nós fizermos algo, o efeito será daquele condizente àquilo que a gente fez. Olha só. O profeta traz a seguinte indagação. É uma pergunta. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então ele coloca uma coisa bem lógica. Será que tem como duas partes, 2 pessoas andarem juntas em comunhão se não houver acordo entre essas partes? Então, como que Israel pode andar com Deus se não há acordo? Como que Israel pode ouvir o profeta se não há acordo? Se não houver a mesma mentalidade, o mesmo propósito, não tem como caminhar junto. Então, andarão 2 juntos se não houver acordo? Impossível. Não poderemos ter comunhão ou unidade quando não há unidade de pensamento. Não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo pensar igual, isso não existe. Mas existe a unidade que mesmo nas diferenças que nós temos, como seres humanos, nós podemos caminhar junto. Porque só andam junto quem tem acordo, quem concorda. Mesmo com as diferenças, mas concorda que o trabalho a vida é uma vida de Deus, para Deus, diante do Senhor. A vida no reino de Deus. Então, aí ele coloca, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço sem terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Essas são perguntas. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, nada que acontece, é que o profeta está falando aqui, é por acaso. Teve uma causa. Teve uma causa. Então, toda causa tem seu efeito. Então, ele traz essas perguntas para indagar o povo em cá. Essas coisas, isso está acontecendo à toa, que está acontecendo com vocês, ou vocês geraram, ou vocês são a causa disso que está acontecendo? E aí o Amós traz uma fala muito interessante, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Quem são os servos? Os profetas. Então, o que Amós está dizendo? Que antes de Deus tomar a atitude de punir a uma pessoa, de chamar a atenção, de punir, de castigar, de disciplinar a pessoa, Deus fala. Porque Deus, aí o profeta fala, não há nada que aconteça, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Então Deus não vai se mover se antes Deus não avisar. Então, Deus vai avisar. Deus avisa. Deus avisa a igreja, Deus avisa os crentes, Deus avisou o povo, Deus vai continuar avisando. Deus vai continuar mandando seus profetas. Diversas maneiras para nos levar para dentro do ambiente da bênção, para que a gente não desvie. Então, Deus ainda está chamando os profetas, ainda está usando os profetas Amós na atualidade para
né, nos revelar a vontade do Senhor. A profecia hoje é a pregação da palavra, é a profecia, a maior profecia é a Bíblia. E a profecia está sendo anunciada nas igrejas, em todo mundo. Daqui a pouco a gente vai chegar num assunto interessante aqui. Vamos lá. No livro de Amós, aparece muito claro, tanto que a questão da desigualdade social, a opressão do rico em relação ao pobre, do grande, entre aspas, em relação ao pequeno, entre aspas. Então aqui, no livro de Amós, ele é muito usado nos estudos teológicos relacionados à área social. Porque o livro de Amós, ele traz essa realidade da desigualdade, da exploração do maior para o menor. Realidade tão perto de nós. Realidade tão dura, mas uma realidade que nós nos deparamos no dia a dia. Então trouxe aqui alguns versículos que fala do luxo dos ricos lá no tempo de Amós. No tempo de Amós, o povo estava vivendo, como diz aquela, por cima da carne seca. Tá tudo bom, tudo uma maravilha, fartura. Mas, porém, existia um problema. Aqui, em Amós 3,15, eu vou falar só o que está sublinhado, que é para não comer muito tempo. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Aqui fala do luxo de muitos. Os ricos tinham casa de inverno, casa de verão e casa de marfim. Então, marfim aqui é extremo luxo. São as mansões, né, que a gente vê na realidade hoje, daqueles ricaços, daqueles milionários, que é tudo, né, do bom e do melhor, tudo madeira de lei, tudo, né, da alta tecnologia, tudo, né, bem equipado. Então, mais ou menos o povo estava vivendo assim. Os ricos estavam vivendo dessa forma. Amós 6,4, que dormis em cama de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Então, os ricos estavam comendo do bom e do melhor. Eles não tinham falta de nada. Pelo contrário, comiam os melhores cordeiros do rebanho. Comiam os bezerros do cevadouro, tudo cevadinho, né? Então, era um luxo que os ricos viviam naquele tempo de Amós. Era um tempo de muita prosperidade financeira. Amós 6,5, que cantais à toa ao som de lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Então o povo cantava, né? Era festa ao som de lira que eles mesmos inventaram. Porque a Bíblia fala que Davi ele inventou alguns instrumentos. E o povo que também estava inventando instrumento, né? Que eles inventavam instrumento, né? Para suas festas. Então estava tudo bem, tudo maravilha. Aí, Amós 6,6, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Então aqui falou, quer dizer, eram os melhores perfumes que os ricos têm. Esses perfumes aí, irmão, que a gente né, que é caríssimo, esses perfumes, que são bons, mas são perfumes caríssimos, né? Que não faz parte da nossa, né, condição financeira de comprar. São pequenos frascos, mas que são caríssimos. Perfumes aí que somente as pessoas que têm muitas condições podem usar. Porque a gente não tem condições, né? A gente usa ali o que a gente pode e a gente só tem que consumir o que a gente pode. Então, o povo lá, o rico, é o melhor perfume, os melhores óleos, né? Então, o povo andava cheiroso. O pessoal não tomava muito banho lá não, né? Não é igual agora aqui não, né? Chuveiro, água da Copasa. Não, era difícil, né? Então, os óleos serviam muito para deixar o povo mais cheiroso, né?
Que não devia ser fácil, não, irmão. Mas os ricos deviam tomar muitos banhos, né? Tomar mais banho que o pobre naquele tempo. E aí, Amós 4:1 chega a um termo, irmão, que o profeta chama as mulheres lá, as ricas daquele tempo, de vaca de Baçã. Irmão, se fosse hoje, ele seria processado. Ele iria processado. E o profeta falou: ouvi essa palavra, vacas de Baçã, que estás no monte Samaria, oprimis o pobre, esmagai o necessitado e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Então, elas foram chamadas de vaca de Baçã. Por que vaca de Baçã? Porque essa região chamada Baçã era onde produzia os melhores gados, né? Os gados de raça, né? Talvez, né? Naquele tempo, os melhores gados, tinha os melhores capins, então o gado engordava, as melhores plantação de capim, sei lá como é que é nesse tempo, mas eram conhecidos biblicamente como um vale muito fértil e muito propício para a criação de gado. E pela realidade do profeta, ele usou as palavras aqui que é da realidade de pastor. Então ele sabia que o melhor gado era de Baçã. Então eles falavam: vocês ricas, mulheres ricas, vocês são as vacas de Baçã, são tudo cevadinha, tudo da melhor qualidade, mas vocês oprimem o pobre. Porque aí no capítulo aqui, ó, irmãos, acompanha aí, Amós 4:1, que entrar no monte Samaria, oprimis o pobre, esmagai os necessitados e dizei ao vosso marido: dá cá e bebamos. Vamos festejar, vamos oprimir o pobre. E aí, irmãos, continuando, eu coloquei a exploração do pobre. Amós 5:11, ó. Portanto, olha a realidade. Ó. Eu vou colocar só o que está em sublinhado, que é o que eu acho que destaquei, que é interessante. Amós 5:11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo. Então, o que os ricos faziam? Os ricos retinham ali, né, tinham, né, o comando, o domínio do comércio. Então eles exigiam tributo do trigo. É os impostos recentes, os impostos do pobre. E eles pisavam o pobre de uma forma figurada. Né? Eles pisavam. Né? Eles oprimiam o pobre. Eles maltratavam o pobre. Eles extorquiam os pobres. Eles puxavam, né? Eles tiravam, eles quebravam, né, o pobre no meio por a questão financeira, exigindo tributos. Amós 5:12, porque serem muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. Aí o que eles faziam? Afligir os justos, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Isso aqui é interessante. Aqui significa injustiça, significa favorecer o rico e condenar o pobre. Por quê? Quando fala porta na Bíblia, nesse contexto aqui, é tribunal. Porque tudo era resolvido na porta da cidade. Então tudo era resolvido ali. A porta da cidade era um tribunal onde eram resolvidas as causas da cidade. Ali estava o juiz e tal. Por isso que lá em Salmo 128, né, que aqueles que têm muito filho não serão envergonhados na porta, quando estiver na porta, que é nos tribunais. E nos tribunais, os juízes recebiam suborno, aqui ó, Amós 5:12, e rejeitavam o necessitado na porta. Então, a gente acabou de ver, né, um caso que ainda está aí muito forte, né, na mídia, que é o daquela menina que foi estuprada. O rapaz é rico, filho de um cara rico, e que agora criaram um novo crime, que é o estupro culposo, né? Quando não há intenção de estuprar. Então, que o Senhor opere a sua justiça nesse caso, né? Porque é um rico que tem os melhores advogados que criaram, o promotor o juiz se omitiu, e nós vemos aí hoje, realidade aí, né? Dos ricos que oprimem o pobre. Amós 2:7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres,
Amós 5:7. Converteis o juiz em alosna, ou veneno, ou coisa amarga, e deitais por terra a justiça. Os ricos estavam deitando por terra a justiça para favorecer eles mesmos. Ouve isto, vós que tendes gana contra necessidade, destruís o miserável da terra. Amós 8:5, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Quer dizer, estavam enganando o pobre. Eu, nessa minha experiência de vida, já vi muita coisa, os irmãos já viram, as irmãs também já vi muita injustiça, muita covardia, né? Eu mesmo presenciei num lugar onde eu vivi, eu passei nessa vida aí, comerciantes que eles detinham os comércios e o aposentado ia lá com o único recurso lá que tinha para sustentar a família, uma coisa bem dolorosa e tal, bem sofrida, e o agricultor ali comprava um frango, o cara anotava 3. Então, no final do mês, o agricultor ia lá pagar, na verdade o dinheiro ficava tudo ali, porque os caras botavam frango a mais, carne a mais, né? E isso é opressão. E aí aquele agricultor ficava refém do cara todo mês, porque já ia entregar o dinheiro para pegar comida para outro mês. É muito triste ver isso. Mas isso existe. Existe irmãos, os ricos não a gente não, só para a gente não confundir as coisas, ser rico não é estar fora dos caminhos do Senhor, não. Nada a ver, porque tem cristãos que são ricos. Tem até a Donep, né, que é um grupo de empresários cristãos que pregam o evangelho muito bem. A Donep são pessoas que têm muito dinheiro, muito recurso. O problema não está na riqueza, o problema está na opressão, está o problema de oprimir aqueles que estão, que passam necessidade. E a gente vê a desigualdade social hoje, que é muito grande, muito grande. Eu em São Paulo tive a oportunidade de adentrar aquelas favelas lá em São Paulo, com um grupo de pessoas, né, para evangelizar, para visitar pessoas com o pastor local. E que realidade, né? Que coisa triste. A gente sai dali, tem aquelas mansões, os ricos são culpados disso? Não são. Culpados são os que oprimem os pobres, culpados são os injustos, não são os ricos em si, mas é a opressão. O que Amós estava denunciando aqui era a opressão, era a desigualdade, assim, a deslealdade, era a extorquir, era a injustiça. Existe um filme, irmãos e irmãs, chamado Elysium. Esses dias eu vi esse filme com a Gisele. Elysium. Que fala de que a Terra ficou tão poluída, é um negócio meio futurista. A Terra ficou tão poluída, que os ricos criaram a cidade no espaço, onde só quem podia ir lá, e eles comandavam a Terra lá de cima, oprimindo, mas lá era do bem melhor jardim e tal. Então assista esse filme, vocês vão ver que eu acredito que já existe Elysium aqui na Terra, que existe espaços que o pobre nem entra, né? Eu também tive a oportunidade de ficar alguns 3 anos, eu acho, ou mais, na zona sul do Rio. Não morava na Rocinha. Mas eu trabalhava ali na zona sul, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa. Eu era jornaleiro. Ali o pobre vai para trabalhar, mas o rico está ali. Mas não tem problema ser rico. Mas a gente via também covardia daquele que tem mais recursos para aquele que é pobre, no sentido, né? Sem recursos. Então existe Elysiums na face da terra hoje. Não precisa ir para o espaço, não. E saiba, irmãos e irmãs, que se faltar alguma coisa, o rico terá aquilo que está faltando primeiro. Se faltar água no planeta, quem vai tomar água são os ricos. Os pobres, né? Então a gente tem que ter essa consciência que existe desigualdade, sim. E Amós é um livro que mexe muito com isso. Mas em Amós 5,14, buscai o bem e não o mal. Deus chama para o conserto. E Deus chama, buscai o bem e não o mal, para que vivais.
E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, busca o bem, não faça o mal não. Para de oprimir, para de ser injusto. Se conserta. Profeta são usados por Deus para fazer isso. Amós 5,15. Aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecei na porta o juízo, né? No tribunal da cidade o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, Deus sempre chama a atenção. Para com isso. Para com isso. Porque a lei da semeadura. Para com isso. Né? E chamando a atenção do povo. Voltando ao que eu falei. Os empresários que eu vi oprimindo os pobres hoje estão na miséria. Muitos. Por quê? A lei da semeadura. Aquele opressor um dia pode se tornar oprimido. E aí o profeta traz uma realidade que é Amós 6,3, que todos prantearão, rico e pobre. Porque quando o juízo vier, é rico e pobre. A tribulação também será para o pobre como para o rico. Nós estamos vendo agora uma realidade de um vírus que não atingiu somente a classe pobre, mas ela atingiu a classe rica também. Então o rico não pode culpar o pobre por ter trazido esse vírus para cá. Nesse caso, é o contrário, porque o pobre não ia para a Itália, e o primeiro caso veio da Itália. Então, o pobre não tem consciência, ele não vai. Então hoje as classes, por causa da pandemia, ano 2020, está todo mundo igualado. Então tem coisas que igualam, tem coisas que, por exemplo, quando as coisas, os fenômenos da natureza, o furacão, as enchentes, não tem rico, não tem pobre. Em algumas situações todos ficam dentro d'água, todos ficam. Então existem coisas que acontece que não tem. Então todos plantearão, vós que imaginais, quem são? Que está longe o dia mau e fazer chegar ao trono da violência. Então o povo lá, não tem dia mau não, para a gente está tudo bem, nós seremos felizes para sempre. É mais ou menos isso que os ricos pensavam lá nesse tempo. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear. Então as praças haveria choro. Não haveria mais as festas dos ricos, haveria choro. Em todas as ruas não haveria mais som de festa, mas haveria ai, ai, que significa dor, lamento. Essa é a profecia se não houvesse conserto. Amós 5,17, ainda no estudo aí, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Haverá pranto em todas as vinhas, não haverá alegria, haverá prantos. A justiça é melhor que o culto vazio. Então o que estava acontecendo? O povo estava oprimindo o pobre, as pessoas estavam em suas riquezas, seus luxos, mas iam para o culto, iam para o templo. E iam cultuar, cantar ao Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse certos diante de Deus, estava tudo bem. Né? Aqui, mas o profeta denuncia isso, os adultos. Amós 5,22. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjar, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados, animais bons. Afasta de mim o intérprete dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Aí, irmãos, talvez seja a chave desse livro, é essa expressão aqui, Amós 5,24. Antes de cultuar, antes de fazer melodias, antes de cantar com lírias, antes de me apresentar os melhores
animais, o Senhor falar para os ricos, para o povo: antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Qual é a vontade do Senhor para aquele tempo? Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. A vontade de Deus é essa. Antes de cultuarmos ao Senhor, devemos analisar nossa vida se nós temos sido justos ou injustos com as pessoas. Antes de apresentar nossa adoração ao Senhor, nós temos que olhar para nós, fazer uma auto-reflexão e ver se nós temos sido injustos com alguém, nós temos oprimido alguém, nós temos sido desleal com alguém. Porque nós precisamos pensar nisso. Porque a vontade de Deus é que haja o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene, ribeiro forte. Então, essa é uma das chaves do livro de Amós. É a justiça que Deus quer. Visões de Amós. E aí o Amós traz algumas visões. De gafanhoto, que a gente já viu em Joel também. Traz a questão da imagem do fogo, né? Ele fala que os gafanhotos comerão a erva do campo, da terra. Isso vai afetar diretamente a economia. O fogo, né? O Senhor, esse aqui é fogo do juízo. A imagem de fogo na Bíblia, muitas das ocorrências, né, como aparece na Bíblia, é relacionada a juízo. Então, fogo está relacionado ao juízo de Deus. Então, tem o fogo de Deus, é fogo consumidor. Então, Deus enviará o seu fogo. Então, fogo tem a ver com juízo, com purificação. Então, Amós 7,4, isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor chamou fogo para exercer sua justiça, viu? Fogo e justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então, Deus estava enviando fogo para o povo. A terceira imagem, primeiro foi gafanhoto, a segunda foi fogo e a terceira é prumo. Deus avalia o seu povo com um prumo. É uma imagem muito interessante. Amós 7,7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei um prumo no meio do meu povo, Israel, e jamais passarei por ele. Então Deus dá uma visão para Amós, uma visão espiritual, de que o Senhor estava com um prumo no meio do povo. O povo é como uma muralha, Deus estava em cima do muro, aqui ó, em cima do muro, e colocando um prumo. Quem já trabalhou, né, em obra, eu já trabalhei muitos anos em construção civil, os irmãos e irmãs que ainda trabalham, sabem que o prumo é para ver se o muro está torto. Então Deus estava no meio do povo, colocando seu prumo. E o povo foi achar torto, tá fora do prumo. Então, o peso, né, o pedaço de chumbo espiritual que Deus estava colocando, estava dizendo que o povo estava torto. E Deus estava com o seu prumo. Irmão, quando Deus coloca um prumo no meio de um povo, quando Deus coloca um prumo no meio de uma igreja, quando Deus coloca um prumo no meio de uma comunidade, quando Deus coloca um prumo no meio de uma casa, num lar, Deus coloca seus prumos, né, para consertar ali, para mostrar ao povo que está torto, para que as pessoas voltem, né, e consertem suas vidas. E aqui acontece uma coisa interessante, irmãos. Como eu já falei da opressão do rico e pobre, geralmente, irmãos, os profetas, eles não são bem vistos pelos reis, pelos sacerdotes. Não são bem vistos. Os profetas enfrentaram muita dificuldade em profetizar por causa dos reis, que se opunham à mensagem dos profetas, e também os sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto. Então, quando o profeta denunciava o culto, os sacerdotes se levantavam muitas vezes contra ele. Opa, peraí, aqui não, você está mexendo no culto, esse culto aqui está tudo certo, não tem problema nenhum.
sacerdote tenta intimidar o profeta. A intimidação, irmãos, é algo terrível. Às vezes nós nos sentimos intimidados pelas forças do mal, força opressora, e pessoas que tentam nos intimidar para calar nossa voz, para tirar a autoridade, né, para que nós não possamos pregar o evangelho. Então tentam tirar, tentam nos intimidar todas as coisas, ou acusando, ou procurando alguma coisa, ou dizendo que é melhor do que a gente não pode falar isso dessa forma, porque, né? E os próprios demônios, eles tentam intimidar a gente de todas as formas, para que a gente não pregue o evangelho, para que a gente não aprenda, para que a gente não faça missão. Então, olha o que o sacerdote fez com o profeta Amós. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, mandou dizer para o rei de Israel, dizendo o quê? Amós tem conspirado contra ti. Então o sacerdote falou, o profeta Amós tem conspirado contra o senhor, rei. Vamos olhar a palavra aqui. Palavra molhada. Vamos lá. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. Então o Amazias, que era o sacerdote de Betel, falou, o rei, Amós está conspirando para botar o rei contra o profeta. E ele fala uma expressão também, irmãos, que é interessante. Ele fala, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Quer dizer, essas profecias de Amós é pesada demais. Se isso acontecer, nós não suportaremos. Só que ele esqueceu de que o Amós estava chamando ele para o conserto. Não era para que acontecesse a punição. É porque o profeta foi usar para alertar para que Deus não punisse. Porém o povo e o próprio sacerdote estavam desviados. E aí vem a resposta de Amós para ele. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada. O rei vai morrer. Por isso que ele estava dizendo assim, ó, as palavras, Amazias estava denunciando aqui, fazendo fofoca para o rei de Amós. Porque assim diz Amós, ó, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então ele estava falando, o rei, ele conspira contra o senhor, e ele está falando que você vai matar, ele vai morrer de espada. Então Amazias disse a Amós, vai, ô vidente. Ele não chamou de profeta, ele chamou de vidente, para rebaixar Amós. Quando a pessoa quer intimidar a outra, ela se coloca acima, que é para intimidar. Quem é você? Né? Eu sou e você é quem? Então você tem que estar debaixo do meu controle, e é eu que sei, eu que conheço. Então você está debaixo. Ele falou assim, vai te vidente. Então, quem é você? Você não é profeta, você é vidente. Eu sou sacerdote, mas não é isso. Foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Vai embora daqui, ó Amós. Sai daqui, você está incomodando. As palavras são muito fortes. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei, o templo do rei. Aqui você não vai profetizar mais não, mano. Acabou. Quem manda sou eu. E aqui as pessoas falam como eu quero. É o que e aconteceu em outros episódios bíblicos também, isso aí. Então, irmãos, isso acontece, a gente vê, irmãos, na vida mesmo. Se a gente for ver os movimentos pelos direitos das pessoas, as pessoas que foram levantadas por Deus para ajudar os oprimidos, para ajudar os pobres, elas foram intimidadas e muitas foram mortas, porque as palavras atingiam diretamente o interesse dos que tinham condições. Se a gente for e pensar biblicamente, começando pela Bíblia, nós encontramos Elias. Elias, ele atingiu o culto de Baal, que atingiu o reinado de Acabe, que era comandado pela mulher Jezabel, que era adoradora de Baal e que mexeu um sistema lá, os profetas de Baal morreram, e Elias foi intimidado e ameaçado de morte. E Elias não morreu porque Deus guardou ele.
Nós vemos Micaías, um profeta que não era profeta pago. Quando eu me refiro a profeta pago é porque é bíblico. Existiam os profetas que comiam na mesa do rei, que só profetizavam porque estavam olhando para o seu bem-estar, estavam olhando para as suas finanças. Eu vou profetizar contra o rei, estou vendo de boa aqui, eu vou concordar com o rei, está de boa. Deus não está falando nada, mas eu vou dizer que Deus está falando para ele, está de boa, vou ficar bem aqui. São os profetas pagos que não tem medo, quer dizer, que tem medo, receio. E aí, nós vemos Micaías que foi lá e disse, eu não vou profetizar, vou profetizar que Deus mandou. Nós vemos na atualidade, bem recente, na história da humanidade, muitos movimentos em relação a... Nós temos aqui no Brasil, aconteceu a caso da missionária Dorothy, né? Ela foi morta em 2005, porque ela atingiu o interesse dos ricos ali, no Pará, e foi morta. E a história é muito interessante quando a testemunha fala que a missionária Dorothy, quando os matadores vieram, ela perguntaram se ela estava armada, ela falou, eu estou armada sim, e pegou a Bíblia. E ela leu as bem-aventuranças ainda para os seus executores, segundo a testemunha, e ela morreu. 13 tiros, se eu não me engano. Então, por que ela morreu? Porque ela atingiu o interesse dos ricos que queriam oprimir o pobre. Nós vemos na história dos Estados Unidos, irmãos, eu tenho uma admiração muito grande pelo Martin Luther King. Lendo a autobiografia de Martin Luther King, que história bonita. Mas ele sofria a intimidação dos interesses dos brancos naquele tempo. Ele teve sua casa com várias bombas explodidas, casa de seus irmãos. Ele era pastor batista, homem de Deus. Os sermões de Martin Luther King são bonitos, são Bíblia pura. Mas a favor do movimento dos negros, acabou sendo morto no hotel, na varanda de um hotel, porque atingiu o interesse dos grandes, dos ricos opressores, gostavam de escravizar o negro. Então, irmãos, mas aí o profeta Amós, como Martin Luther King, como missionária Dorothy, como Elias, como Micaías, como tantos outros recentes agora, como até Marielle Franco, né? Que foi morto pelos direitos também. Sim, acontece. Por quê? Porque atingiu o interesse de alguém. Então, Amós falou logo assim, ó, a vocação do profeta é maior que a intimidação. Amós respondeu o que a gente já falou na frente. Disse a Amazias, eu não sou profeta, Amazias, então eu não tenho nada a perder, não. Eu não sou discípulo profeta, não. Eu não fui criado, eu não nasci no meio da profecia, não. Foi Deus que me chamou. Mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou debaixo do gado, foi o Senhor que me chamou. E se o Senhor que me chamou, eu estou guardado pelo Senhor. Posso sofrer o que for. Eu lembro de apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, que foi a carta que ele mandou para a igreja aos Coríntios, para se defender, né, de tantas acusações, porque as pessoas lá em Corinto queriam intimidar o apóstolo Paulo para que ele calasse a boca. Mas no começo da carta, o apóstolo Paulo fala assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele já diz, olha, eu fui chamado por Deus para essa obra. Então, logo eu vou prosseguir. E apanhou e sofreu tanto, mas ele sabia que a vocação dele. E Amós sabia que a vocação dele. Martin Luther King sabia. Quando Martin Luther King abriu a boca e falou aquela frase tão conhecida dele, tão simples, eu tenho um sonho. Ele fala isso, eu tenho um sonho. Qual era o sonho? Que o negro pudesse entrar na lanchonete, pudesse andar de ônibus, porque o negro não podia, tinha que ser os horários dele, naquele tempo nos Estados Unidos, na região sul dos Estados Unidos, que é a região escravagista, né? Então, ainda existe, infelizmente, muita escravidão velada. E o profeta continua, o profeta profetiza, ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Amós 17,
7,17. Portanto, assim, Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E foi. O povo não acreditou. O povo não deu ouvidos à palavra de Deus, à advertência, às revelações do Senhor. E aí, irmãos, Amós 8, o povo maduro para o juízo, sofrimento extremo. O Senhor me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo, povo de Israel. Chegou o fim, e jamais passarei por ele. O que significa isso? Fruta de verão, fruta madura. Significa assim, ó, uma fruta madura, ela está na hora de colher. Se não colher, apodrece. Então, a fruta madura, ela chegou a hora de colher. Deus falou, mostrou em uma visão espiritual para Amós, olha, ficou maduro, eu vou fazer a colheita. Não tem mais jeito. E aí, irmãos, ele fala do sofrimento, né? Que o povo ia passar. Amós 8,10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Ele anunciou que teria tristeza. Era melhor que o povo se convertesse. Mas o povo não queria ouvir a palavra. O povo rejeitou a profecia. O povo estava dando prioridade aos seus interesses, seu luxo, continuava oprimindo o pobre, mas o tempo chegou. Irmãos, o tempo vai chegar. O tempo vai chegar. Próxima aula vamos falar do dia do Senhor, em Obadias. O dia vai chegar. Para nós é a volta de Jesus, vai chegar. Vamos para os finalmente, irmãos e irmãs. Amós 8,11. Isso aqui é lindo, irmão. Lindo e terrível para que povo que tem. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Fome da palavra, e a palavra cessou. Amós 8,11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. De mar em mar, a busca pela palavra. Andarão de mar em mar, de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Irmãos, quando o sofrimento chegou para o povo de Israel, que foi cativo, o povo estava procurando os profetas. O povo estava procurando a palavra. Irmãos, as pessoas hoje rejeitam o evangelho. As pessoas rejeitam os crentes. As pessoas rejeitam as igrejas. Mas um dia, as pessoas também terão fome da Bíblia. E talvez não encontrarão mais Bíblia. E se encontrarem Bíblia, talvez não tem quem explique, não tem quem pregue a palavra. Eu não sou um estudioso de escatologia. É uma área que eu não estudo muito. Eu sei o basiquinho do basiquinho. Mas, irmãos e irmãs, eu acredito que chegará um dia que os crentes serão procurados na terra. Que os pastores, que os cristãos em geral, serão procurados na terra. Para que as pessoas ouçam a palavra. Porém, talvez não haja mais chance de ouvir a palavra. Talvez não haja mais chance. E a fome aqui é que é Deus que vai enviar. Eu enviarei fome. Por quê? Porque o Senhor vai tirar a palavra, a fome vai vir e a sede e não vão achar a palavra. E diz aqui que eles andarão de mar em mar, em outras versões que eles cambalearão, né? Que eles andarão desnorteados, tontos, de mar a mar, que é mar Mediterrâneo, mar Vermelho, de mar a mar, atrás da palavra, a palavra do Senhor, e não acharão. Então, irmãos, Amós está dizendo, valorize a palavra, valorize, irmão e irmã, a Bíblia. Coma a Bíblia, que você não sabe que dia que Jesus vai voltar.
Tem lugares aí, irmão, que não tem nem Bíblia. As pessoas demoram um ano para ler um salmo. Tem lugares ainda assim, infelizmente. Mas valorize a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas que estão rejeitando o Evangelho, um dia talvez procurarão uma igreja, e talvez a igreja não haverá mais na terra. Não sei, a gente não sabe como será. Mas pode ser que aconteça esse dia, ainda nos dias de hoje. Fome pela palavra. Fome e não acharão a palavra. Hoje, irmãos, eu oro por fome e sede da palavra no meu coração, mas a palavra está disponível. E eu quero cada dia mais a palavra. Mas aqui, nesse caso, são os não crentes. São aqueles que não quiseram ouvir. São os ricos que não quiseram ouvir. São aqueles opressores que não quiseram ouvir. O dia chegou. E o dia chegou, irmão. O dia chegou do cativeiro. E o pessoal foi para o cativeiro mesmo, sofrendo. Os ricos perderam tudo. Eles foram deslocados. O dia chegou. Os ídolos de nada servem. Amós 8,13. Naquele dia, no dia da fome da palavra, as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Quer dizer, a força do povo iria desmaiar de sede. Iria ser um tempo de muita dificuldade. Amós 8,14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan. E como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Lembre, irmãos e irmãs, que num dos estudos que a gente fez lá no tempo do 2 Reis, Jeroboão botou um bezerro em Dan e outro em Berseba, que eram os limites. E aqui o Senhor fala, através da Amós, olha, vocês que juram pelos deuses de Dan e Berseba, que são os bezerros, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Está dizendo, os ídolos não serão suficientes para salvar o povo. Os ídolos nada são. Então, quando vem uma situação, uma catástrofe, as pessoas buscam os recursos, os ricos, né? Os opressores buscam os recursos. Eles são privilegiados porque eles têm mais condições. O pobre sofre. Mas vai chegar um dia que nada disso vai servir, somente o Senhor. Nada disso. O esoterismo, as coisas que as pessoas colocam a sua fé ali, depois nada vão servir. O olhar do Senhor está sobre o povo para punir. Amós 9:8. Eis que os olhos do Senhor Deus está contra este reino pecador. Deus não estava mais olhando com olhar de misericórdia, mas olhar contra o povo. As pessoas vão pecando, achando que é normal, normalizando o pecado. Mas Deus está de olho. Se for pertencente ao povo de Deus, se for cristão, é mais grave ainda, porque Deus, fomos comprados pelo preço de sangue, e Deus ele chama a atenção mesmo. Se o que não é do povo de Deus, Deus vai mostrar quem é Deus. E por fim, irmãos, acontece uma palavra de restauração. Termina o livro com a palavra de restauração. Aqui já é depois do cativeiro. Aqui já o povo já tinha sido destruído, mas Deus tem novas chances. O opressor, mesmo que ele caia, Deus tem novas chances para ele. Deus sempre dá segundas, terceiras, quartas, quintas chances. Deus é paciente. Mas chega o dia que Deus pune. Mas Deus é paciente, Deus dá chance, e Deus levanta, e Deus restaura. Deus restaura. Aonde houver arrependimento, Deus restaura. E termina o livro, uma palavra de restauração. O Senhor tem poder para punir e para restaurar. O mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que pode dar o dobro. O mesmo Deus que arranca, é o Deus que pode colocar. E aí eu quero finalizar, irmãos, este livro, destacando alguns verbos o sujeito do verbo é Deus. E o que Deus fez pelo povo. Depois que o povo não quis ouvir, mas Deus sempre tem a restauração para aqueles que se arrependem e aceitam.
Amós 9:11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei suas brechas, levantando-os das ruínas, restaurá-lo-ei, como for no dia da antiguidade. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares, lhe comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, no final do livro de Amós, vem uma palavra de esperança, vem a restauração. Deus permitiu o povo fosse cativo. O povo que entendesse esse recado teria chance da restauração. E Deus fala: levantarei, repararei, restaurarei, mudarei a sorte, que significa mudarei o destino, Salmo 126. Como o Senhor mudou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mudar o destino, devolver a terra e plantar. Olha os verbos. O Senhor fala: eu levantarei esse povo, eu repararei as brechas, eu restaurarei esse povo, eu mudarei o destino, a sorte desse povo, e eu plantarei esse povo na terra e ninguém vai tirar eles. Assim termina o livro de Amós, com a palavra de esperança, com a palavra de restauração, com a palavra de segunda chance, terceiras e quartas chances. O melhor é obedecer a palavra para que não aconteça nada. O melhor não é ser restaurado depois de uma grande queda. O melhor é obedecer. O melhor é obedecer. O melhor é se colocar debaixo da vontade do Senhor. O melhor é andar em espírito. O melhor é não oprimir. O melhor é ser profeta. O melhor é cuidar do pobre. O melhor é ajudar as pessoas. Nós vamos sonhar como Igreja Metodista de São Gabriel. Vamos sonhar. Nós temos ali um projeto. Nós temos ali um espaço. E aquele espaço pode ser o espaço de ajudar tantas pessoas que estão oprimidas e precisam de ajuda. Que nós sejamos Amós nesse tempo. Que nós sejamos profetas e profetisas. Que nós sejamos também aqueles que ajudam os necessitados. E aqueles que precisam de restauração de Deus, Deus vai restaurar onde houver arrependimento. Que não sejamos opressores, sejamos a justiça de Deus na terra. Que a justiça do Senhor corra entre nós como águas. E a justiça, o juízo corra como águas. E a justiça corra como ribeiros no nosso meio. No meio cristão, no meio dessa nação. Que nós venhamos nos inspirar em homens e mulheres de Deus. Martin Luther King, leia sobre ele. Eu leio o livro dele, é Autobiografia de Martin Luther King. Um homem que inspira a força. Ele morreu por uma causa, mas ele não se deixou intimidar. Ele avançou. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê autoridade. Saibamos que a nossa vocação vem do Senhor. Vocação como igreja do Senhor, para avançar, para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Amós seja inspirador, Amós seja o catalisador da nossa missão. Missão em busca da justiça social. Missão em busca de ajudar aqueles que precisam. Eu quero ajudar o máximo dependente químico que eu puder. Ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Que nós sejamos igrejas, que sejamos usados, não para no contexto de opressão, mas de abençoar as vidas. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor revista vocês de poder e autoridade. Que nós sejamos uma igreja triunfante, uma igreja missionária, uma igreja que abençoe as pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.